Vamos lá, galerinha do Monteiro. Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho, né? Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo do capítulo 32, galera do segundo ano do ensino médio, sobre imperialismo, tá? As fases do imperialismo no mundo, o neocolonialismo, beleza? A gente vai seguir aqui o caderno de atividades na parte que tem o nosso resuminho, beleza? E aí eu conto. E aí a gente vai ver hoje imperialismo e Belle Époque, tá? Porque a gente tem que fazer o fechamento, né? Nós não podemos deixar os conteúdos para trás, certo? Então nós vamos fazer isso hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, por que surge o imperialismo? O que faz com que no século XIX a galera, assim, vai em direção ao imperialismo? Quais são os processos que acontecem pelo mundo? Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos observar aqui que existe uma expansão industrial, ok? Como que se dá essa expansão industrial? A gente vai observar que no século XIX o mundo já está entrando, ou pelo menos a Europa, né, pelo menos, ela já está entrando numa segunda etapa da Revolução Industrial, ok? Então, aquela primeira etapa da Revolução Industrial, de máquinas a vapor, tudo ok, deu certo, foi muito bom, foi muito bacana, só que o processo evoluiu e a evolução desse processo vai acabar fazendo com que necessite, né, de mercados consumidores, necessite de mão de obra, necessite de matéria-prima e todas essas questões aí, beleza? Então nós vamos ter lá expansão, depois dessa expansão industrial nós vamos ter uma expansão territorial. É claro e nítido que os países europeus eles querem dominar territorialmente essas outras regiões, como África e Ásia, certo? Então começa aí uma corrida imperialista, né? Entre Inglaterra e França, correndo por fora dos Estados Unidos, e aí nós vamos ter um avanço muito grande no século XIX, tá? E quando a gente fala século XIX, é tipo muito recente isso, né? A gente vai observar que isso é muito recente, certo? Então a gente vai ver lá essa corrida imperialista, né? E a exploração da África e da Ásia, né? Então esse imperialismo ou a palavra neocolonialismo, né, que também é muito utilizado aí, buscava de novas fontes de energia, matérias-primas e novos mercados consumidores. Gerou a corrida imperialista entre o fim do século XIX e o início do século XX, ok? O imperialismo na África, pessoal. Como é que vai acontecer as partilhas e tudo mais? Vamos procurar entender isso aqui da melhor maneira possível, ok? Nós vamos ter uma conferência chamada de Conferência de Berlim, que é para determinação do continente, ok? Nós vamos observar, e detalhe, né, a Conferência de Berlim, óbvio, acontece aí num período onde a Alemanha tinha acabado de se tornar aí, uma nação, né, unida, né, acabado de passar pela unificação, né, processo de unificação, e nós vamos observar que a Alemanha ela é uma potência industrial emergentíssima, né? E nós vamos observar que os países europeus vão fazer de tudo para frear esse avanço por parte dos alemães, né? Então nós vamos observar essa questão aí que é muito latente, é muito importante a gente dar um crédito muito grande nessa questão do porquê frear o avanço alemão, né? Por que frear o avanço alemão, né? A Alemanha desenvolve várias ideias nacionalistas, blá, 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 mas só que nós vamos observar que cada um dentro do seu quadrado existe um pouco de nacionalismo também, porque a Alemanha foi escolhida como a nação a ser perseguida. Nós vamos ter, então, após a conferência, nós vamos ter aí, então,
colonização das terras africanas, né? Isso gerou conflito entre as potências europeias, porque na própria Conferência de Berlim, que foi realizada dentro da casa da Alemanha, o que deixaram em termos de território para a Alemanha é um negócio que é uma piada, né? Uma piada, deixaram ali duas, três regiões não tão boas, e países como França e Inglaterra, por exemplo, pegaram oito faixas de terra, por exemplo, né? Então nós vamos observar que foi uma divisão, apesar do domínio por si só ser algo muito ruim, mas nós vamos observar que foi deixado aí pouquíssimos territórios, de certa maneira, desiguais, né? Isso vai gerar um conflito entre as potências europeias e nós vamos observar que um exemplo é a Guerra dos Boerês, na qual os holandeses e ingleses disputaram o território da África do sul da África, né? E nós vamos observar que isso vai meio que conflitar com as questões internas da própria África do Sul. Ok? Então vamos ver lá. Quais são as consequências do imperialismo para o povo africano, né? Conflitos na sociedade africana, questões étnicas, econômicas e políticas, ok? Regimes políticos ineficientes e frustrados. E aí depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, que daí o domínio acaba, nós vamos ver que quase todos os países, no seu processo de independência, no seu processo de emancipação, vão sofrer com uma guerra civil muito grande, justamente porque vão ter grupos que vão querer dominar outros grupos dentro dessas regiões, certo? Imperialismo na Ásia, pessoal, vamos lá, Índia, vamos falar um pouquinho da Índia, da China e tudo mais, né? Que vai gerar também uma porção de conflitos aí, né? Então a gente vai ter lá, né, a Índia, né, grande produtora de algodão, chá e ópio, né? Ópio é droga, tá? Só para deixar claro. E a China, né, ópio, porcelana e seda são produtores desse tipo de processo. A Inglaterra controlava todo esse comércio, né? Inclusive a Inglaterra legalizava, né, a questão do ópio, né, e tudo mais, né? A exploração e o desrespeito dos ingleses geraram movimentos contrários à presença da Inglaterra. E principalmente, vamos dar um destaque aí para a Índia, né? Porque a Índia, como todos vocês bem sabem, é um país extremamente religioso e nós vamos ver que as táticas utilizadas pelos ingleses em dominar esse povo são táticas, assim, horríveis, péssimas, né? Como, por exemplo, os ingleses, eles fabricavam uma munição de graxa de animal para que os próprios indianos, né, que consideravam animais sagrados, no caso, a mando dos ingleses, né, o exército indiano ficou na mão dos ingleses, para que, tipo assim, eles dessem tiros de graxa de animal no povo. Então, isso era uma ofensa, um desrespeito muito grande, né? Então, vamos ver lá, na Índia, né? A Companhia das Índias Orientais fez um acordo com o apoio do parlamento britânico, né? Nós vamos ter uma rebelião que vai acontecer na Índia, né? Que é a rebelião dos cipaios ou cipangos, né? E nós vamos ter o domínio da coroa e o controle dos príncipes na região. E nós vamos observar, pessoal, que toda a parte da Índia ela se torna uma colônia inglesa, né? Mas na hora de tipo assim, dividir o rolê depois de usufruído, né? Vai gerar uma série de conflitos. Nós vamos ver que desses conflitos vão sair algumas regiões como Camboja, Laos, esse tipo de coisa, tá? E na China, pessoal, nós vamos ter a Guerra do Ópio, a revolta de Taiping, Guerra Sino-Japonesa e a revolta dos Boxers. Pessoal, no geral, todas essas guerras, elas são por causa do conflito da dominação. E nós vamos observar que na China começa a crescer alguns grandes nacionalistas que querem pegar de volta o domínio e querem aí, então, desenvolver
os seus processos, né? O primeiro vídeo aqui já vai encerrar, eu já vou dar sequência no segundo.